E aí pessoal do YouTube, beleza? Tudo bem? A paz do Senhor. Hoje eu vou trazer para vocês uma pregação da Torre de Babel, aonde que fica lá em Gênesis capítulo 11, que nos fala assim: a Torre de Babel, capítulo 11, versículo 1 ao 9, viu, irmãos? Que nos fala assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los. Bem, os tijolos servirão-lhe de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e edificamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície. O título da minha pregação hoje vai ser O Mundo e a Mudança das Línguas. Aqui, irmãos, nos fala de uma situação que havia naquela terra. Havia no capítulo 10, nos fala, né? Descendentes dos filhos de Noé. Os descendentes dos filhos de Noé, né? Que eram muitos. E o capítulo 10 nos fala dos descendentes de Noé, que eram seus filhos e outros filhos, além dos filhos deles. E foi gerando muitos e muitos a Torre de Babel. A Torre de Babel era uma ocasião que tinha uma situação. Qual a situação? Havia uma só linguagem naquela terra. Então, as pessoas, eles iriam se dividir em tribos e iriam povoar a terra. No capítulo anterior nos fala que, no capítulo 10 nos fala que havia ali Noé. E Noé, ele foi um homem muito temente a Deus, que buscava a Deus. Então ele falou para os seus filhos e filhas, para que juntassem tribos, nações e se dividissem por toda a terra e habitassem naquelas terras, em toda a terra e tal. Então aqui nos fala que a palavra do Senhor nos fala que Nirode foi o comandante de todo aquele povo, por causa que ele era um caçador. Capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, nos fala, né, que Cuxi gerou Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nirode poderoso
caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acabe e Calné, a terra de Siná. Então, esses homens juntaram eles e toda a sua tribo, toda a sua nação daquela época, enquanto o pai Noé, né, falou por ordem de Deus para eles se dividirem em tribos e nações e habitar na terra e, como a gente fala, habitar na terra e ficar ali desfrutando daquela terra e não se juntarem de volta. Mas eu acredito a Torre do Orgulho, né? A Torre do Orgulho, que era a Torre de Nirode. Nirode foi orgulhoso no seu coração. E a gente não devemos ser assim. A gente tem que arrancar a árvore do orgulho. A gente que tem que despedaçar a árvore do orgulho. Por causa que se a gente molhar uma planta, ela não vai crescer? Ela não vai crescer? Então, é a mesma coisa com nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. Então, a palavra de Deus nos fala, pessoas falam também, que antes que o mal cresça, corte pela raiz, né? Então, vocês, irmãos, olhem para dentro de si e vejam como vocês estão no seu coração, como que vocês estão no trabalho do oleiro, como que o seu vaso está. O seu vaso está trincado ou quebrado? Fale com Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai atender o teu clamor, a tua oração. Somente busca a Deus de todo o teu coração e tu verás a glória de Deus se manifestar na tua vida. Então, Deus, Ele é poderoso, Ele é magnífico, Ele é o Rei da glória. Então, esse rei Nirode, ele foi um grande caçador naquela época. E ele queria ser maior, queria ser o rei dos reis daquela época. Então, ele juntou aquele povo e foi direto para a terra de Siná. Encontrou um vale ali. Ele encontrou um vale naquela cidade de Siná. E foi ali que ele colocou aquele povo e falaram uns para os outros. Viemos, né? Vamos edificar então uma cidade na terra de Siná. Então eles pegaram e fizeram uma cidade, começaram a construir. E começaram também a fazer uma torre com a qual a tope, né? A tope daquela torre chegasse até os céus. E que eles não iam se expandir daquele lugar como Noé, com a palavra de Deus que foi dita a Noé, para se expandir e para habitar em toda a terra. Eles pegaram, desobedeceram e fizeram da vontade deles. Então, a gente não devemos fazer da nossa vontade, a gente tem que pedir a direção de Deus, que é Deus. Ele é poderoso, Ele é magnífico. Então, nós temos que adorar a Deus de todo o nosso coração e não perder tempo, por causa de que muitas pessoas adoram imagens, adoram coisas que não edificam e coisas que não vai levar eles até o céu. Tem gente que não adora de verdade ao Deus que ele tem, o Deus que fez a terra e tudo que nela há. Então, eu acredito que a destruição da terra, quando Noé foi escolhido para fazer uma arca e colocar 8 pessoas dentro, por causa que muitas pessoas não queriam ouvir a palavra que Noé tinha para aquele povo. Então eles não queriam saber de chuva, que não ia chover por causa que estava muita seca naquela época.
E voltando à palavra de Deus, nos fala que todos ficaram juntos. Então todos ficaram juntos com o rei Nirode, né? Juntou todos e ficou habitando ali naquela terra de Sinar. No capítulo 11, versículos 5 ao 9, nos fala de uma ação. A ação de quem? Vocês me perguntam. A ação de Deus. Então, se vocês lerem o capítulo 11, versículos 5 ao 9, vocês vão ver que a palavra de Deus, ela é eficaz e que o Deus Todo-Poderoso mudou aquele hábito. Ele viu que toda a terra havia só uma linguagem. Então ele falou com outra pessoa. Fomos ali. Ele disse, Deus chegou naquela terra e viu aquele lugar, a terra de Sinar, e viu que o povo só tinha uma linguagem, só uma linguagem. Então ele pegou e foi e destruiu a torre de Babel, e que o rei Nirode queria subir mais alto que Deus, queria ser igual Satanás mesmo, né? O diabo, que queria subir mais alto do que Deus, queria ser maior do que Deus, queria arrancar o trono de Deus. Então, não pode, Deus não dá sua glória a ninguém. Deus é todo poderoso. Então, Satanás foi derrotado pelo orgulho dele, pelo orgulho que nasceu dentro do coração dele. Então, nós não temos que colocar o orgulho dentro de nós, deixar a árvore do orgulho florescer na nossa vida, no nosso ser. Nós temos que ser paciente e esperar em Deus, não ir precipitadamente buscar um jeito de salvar a sua vida. Por causa que eu acredito que o rei Nirode queria fazer uma torre para não haver mais uma destruição